O que é uma persona e por que é importante criar uma para sua empresa? Criar uma persona é um dos passos mais importantes para uma estratégia digital da sua empresa. Persona é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Entendeu? Persona é a representação fictícia do cliente ideal de um negócio. Ela é baseada em dados reais sobre comportamento e características demográficas dos clientes, suas histórias pessoais, motivações, objetivos, desafios, preocupações. Tudo isso vai te ajudar a criar uma persona. A persona, ela guia a criação do conteúdo e do marketing digital. Ela te direciona para o caminho a quem você vai ter que atender, a quem você vai levar a informação. Quem é da área de marketing ou publicidade, certamente alguma vez já teve o questionamento sobre qual é o público-alvo de uma empresa. Isso porque compreender quem compra é fundamental, não só para o desenvolvimento de produtos, mas também para a produção de conteúdo que vai orientar a aquisição de novos clientes. Então, na produção de material para blog ou redes sociais de uma empresa, por exemplo, utilizamos um recurso interessante que facilita o direcionamento dos temas. A gente cria uma persona. Com a persona, a gente vai ter uma facilidade maior de produzir conteúdo, se basear nessa persona para criar um produto, um serviço. Então, trata-se da definição de um cliente típico, com todas as características principais dos compradores. Cumprir esse desafio de criar e montar uma persona ou várias personas pode ser mais fácil quando você consegue fazer as perguntas certas. Depois, basta utilizar essas informações de forma produtiva para que toda a ação e tomada de decisão sejam direcionadas a esse perfil, a essa persona que você construiu. Uma boa definição de persona passa justamente pelo contato com o público-alvo. Então, em uma rápida análise, você pode identificar características comuns entre os potenciais compradores. Se você possui uma base de clientes, esse será a fonte perfeita para começar suas investigações. Mesmo que tenha perfis diferentes de pessoas ou empresas que consumiram seu produto ou seu serviço, alguns deles tendem a exemplificar a sua persona. Uma dica importante é focar tanto em clientes satisfeitos como insatisfeitos. Em ambos os casos, nesses dois casos, você pode aprender algo sobre a percepção do seu produto, do seu serviço e quais os desafios que seus clientes estão encarando. Então, junte todas essas informações para a construção da sua persona. E a gente vai entender qual é a diferença de persona para público-alvo. E eu vou te mostrar que é totalmente diferente. São parecidos, mas diferentes. Vamos entender um pouco sobre essa diferença. É comum que haja alguma confusão nesses dois conceitos porque são parecidos, né? Muitas pessoas usam a palavra persona para público-alvo, achando ou para se mostrar que está entendendo sobre marketing ou coisa do tipo. Mas eu vou te mostrar que são coisas diferentes. Elas não são sinônimos, que isso fique bem claro. Então vamos ver um exemplo prático. Público-alvo: homens e mulheres de 25 a 35 anos, solteiros, graduados em arquitetura, com renda mensal de R$4.000. Pretendem aumentar sua capacitação profissional e gostam de viagens. Esse foi o público-alvo. Agora, persona. João Henrique tem 30 anos, é arquiteto recém-formado e autônomo. Pensa em se desenvolver profissionalmente através de um mestrado fora do país, porque adora viajar, é solteiro e sempre quis fazer um intercâmbio. Está buscando uma agência que o ajude a encontrar universidades na Europa que aceitem alunos estrangeiros. Essa
foi a persona. Entendeu a diferença? De uma maneira geral, público-alvo é uma parcela abrangente da sociedade para quem você vende seus produtos ou serviços. Já a persona, como eu exemplifiquei, é a representação do seu cliente ideal, de uma forma mais humanizada e personalizada. Ficou claro isso? Pode até soar muito parecido, mas faz toda a diferença em pensar em uma estratégia de marketing direcionada a João Henrique e não ao exemplo extenso de um público-alvo. Não é muito mais fácil? Não é preciso limitar a uma única persona, caso você tenha segmentado muito a fundo. É comum que os negócios tenham mais do que uma persona definida, quando eles querem atingir mais de um tipo de cliente. Só que é melhor não exagerar. Se uma persona pode limitar muito o seu público, muitas personas podem fazer com que sua estratégia perca o foco. Mas então, por que criar uma persona? Bom, a criação de personas é um passo fundamental dentro de uma estratégia de marketing digital de resultados. Criamos personas para enviar a mensagem certa para as pessoas certas e assim termos maiores chances de sucesso. Sem uma persona definida, é possível que em alguns casos sua estratégia se perca, nem funcione e você acabe falando português para quem fala hebraico. Por exemplo, oferecer um produto destinado à classe C, à classe A para a classe C. Você pegou um produto que faz parte do perfil de uma classe A e está vendendo para a classe C. Você vai vender? Você vai ter sucesso nas suas vendas? Não, né? Então, vamos ver alguns motivos que provam que a importância da criação de persona é muito eficaz no seu negócio. Determinar o tipo de conteúdo que você precisa para atingir seus objetivos. Definir o estilo do seu conteúdo. Ajuda a desenhar suas estratégias de marketing, apresentando o público que deve ser focado. Define os tópicos sobre os quais você deve escrever quando você pensa em gerar um conteúdo. Entender os prospectos que buscam informações e como os seus clientes vão consumir essas informações. Então, quando você tem o perfil do cliente ideal, é muito mais fácil você criar estratégia de vendas em cima disso, do que se você pegar um público-alvo bem extenso, vasto, amplo. Isso não te ajuda. Quanto mais você conseguir detalhar o perfil, mais fácil fica para você chegar até aquela pessoa. Depois de entender o que é persona, quais suas vantagens para o seu negócio e levantar algumas informações preliminares, você vai precisar se orientar pelo perfil do seu cliente típico, seu cliente ideal. Ou seja, deve ser guiado pela maioria para responder a algumas questões que vão ajudar a definir o perfil comportamental de sua persona. Então, por exemplo, quem é o seu potencial cliente? Características físicas e psicológicas do responsável pela compra. Que tipo de assunto interessaria a seu cliente sobre o seu setor? Quais são as atividades mais comuns que ele realiza, tanto pessoal quanto profissionalmente? Qual o nível de instrução dele? Quais os desafios e obstáculos? Que tipo de informações ele consome e em quais veículos, quais meios? Quais são seus objetivos, suas dificuldades, seus desafios, seus desejos? No caso de produtos business to business, qual é o tipo de empresa que compra a sua solução? Qual o cargo de quem compra? Quem influencia suas decisões? Isso vai te ajudar. Anota esses questionamentos que eu acabei de fazer, que isso vai te ajudar muito a responder e chegar na tua persona. Resumindo, você precisa ter em mente que o que a pessoa responsável pela compra de seu produto ou serviço busca na área de atuação de sua empresa. Pense nos assuntos em que ela pode estar interessada, como os problemas relacionados ao seu setor, que ela enfrenta no dia a dia, por exemplo.
Uma vez feito esse processo, você vai ter uma boa quantidade de dados para os seus potenciais consumidores. Então, o exercício de hoje, cria a persona para seu negócio. Vou te ajudar. Faz essas anotações que eu citei, esses questionamentos, essas perguntas que vão te ajudar. Quais características, idade, cargo, hábitos, frustrações, desafios, crenças e por aí vai. Se você sentir um pouco de dificuldade na hora de criar a sua persona ideal para o seu negócio, vou deixar um link aqui embaixo que vai te ajudar a gerar isso. Depois de definir as personas, sua empresa vai estar pronta para se comunicar da maneira mais adequada com seus potenciais clientes. Daí você já pode criar uma estratégia de relacionamento baseada na jornada de compra dessas personas. Não é legal? Viu a importância da persona? Então, quando você comentar isso e a pessoa achar, é a mesma coisa que público-alvo. Não. Lembra daquele exemplo que eu falei do João Henrique, que é arquiteto e tal? Que aí você vai se lembrar da diferença para poder explicar. Porque as pessoas que não estão nessa área, elas tendem a achar que tudo é a mesma coisa. Mas para você que quer começar um negócio digital, isso faz muita diferença. Porque é aquela persona que você vai atingir. São as informações que você vai levantar para chegar a ela, para criar ela. E aí você criar todo o seu conteúdo, serviço, produto dedicado a ela, focado nela. E aí você vai chegar até ela. Entendeu? Então a aula de hoje é sobre isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Então faz essas anotações, os exercícios de hoje e até amanhã. Tchau!